Bom, e aí, gente, é que vem essa passagem tão interessante que, na minha opinião, foi um divisor de águas importante, porque o grupo vinha numa fama muito interessante, né, lá em 2009, 2010, né, de produzir relatos de prática, de discutir as práticas, de fazer práticas. Só que a gente percebia que cada professor, cada professora fazia o seu currículo cultural, né? E aquilo, de certa maneira, me trazia um pouco de incômodo, né? Um pouco de desconforto. Falei, nossa, mas cada vez que alguém falava, eu falava, nossa, não seria por aí, seria de tal jeito, por aí vai. E aí, é isso que me deu, né, a vontade de investigar como que eles estavam produzindo o currículo cultural. Porque se o currículo cultural tem inspiração, né, nas teorias pós-críticas, e se o currículo cultural tem inspiração no pós-estruturalismo, ao narrar, né, a realidade, o pós-estruturalismo nos diz, como vocês já estudaram, que ele está produzindo a realidade. Então, na verdade, cada professor, ao dizer-se, né, trabalhador na perspectiva do currículo cultural, na verdade, está produzindo o currículo cultural. É ele que é o autor dessa perspectiva, na verdade. E aí, o que nós fizemos? Nós reunimos todos os relatos de prática, né, que haviam sido produzidos até aquele momento, e nós começamos a fazer um trabalho de análise daquele material, né? E aí sim, né, com mais tempo, com mais paciência, também fazendo uma análise daquele material a partir de duas questões centrais, né, de dois campos teóricos centrais, os estudos culturais e o multiculturalismo crítico. Como vocês já viram, os estudos culturais contribuindo para a análise das práticas corporais, para a análise da realidade, como um projeto político e cultural de intervenção, e o multiculturalismo, sobretudo na sua vertente crítica, contribuindo para as intervenções didáticas e para a contribuição de outros olhares, outras perspectivas, outras narrativas, outros modos de entender as práticas corporais. Gente, além disso, o que nós fizemos? Por meio de uma bricolagem de métodos, nós fizemos entrevistas narrativas com os professores que colocavam, naquele momento, o currículo cultural em ação. E esses professores foram interpelados a partir da seguinte questão: por favor, você poderia contar uma experiência que você teve com o currículo cultural? E aí eles, né, e lá, pelas tantas, se eles não lembravam de alguma coisa, o pesquisador fazia uma pergunta que encadeava as próprias palavras que eles vinham fazendo, vinham desenvolvendo. E aí isso produziu um conjunto de materiais importantes para análise. Os relatos de prática que haviam sido por eles produzidos, etc., e os relatos de prática narrados e por mim, né, registrados em áudio e vídeo e, né, transcritos. Ao analisar isso, o que a gente percebeu? Uma certa idiosincrasia na prática pedagógica, ou seja, muita gente, cada um fazendo um pouquinho do seu jeito. Ao analisar isso, o que a gente percebeu? Que havia algumas coisas que se repetiam, e havia algumas coisas que mudavam bastante. E todos esses professores faziam isso a partir de certos princípios comuns, que nós começamos a chamar, como bem lembrou o Marcos, né, nós começamos a chamar de alicerces. E eles adotavam, né, quais alicerces? Né? A justiça curricular, a ancoragem social dos conhecimentos, o evitamento do autonomismo cultural, a descolonização do currículo, que são conceitos que, claro, que eles não precisavam externar, mas eles faziam isso na prática por conta das leituras que nós havíamos feito junto, coletivamente, etc. Uma obra central nesse processo foi aquele texto, né, seminal de Antônio Flávio Barbosa Moreira e Vera Maria Candu, né, educação escolar, né, não, Educação e Cultura, entre aspas, o S, né, Educação e Culturas, Construindo Caminhos, lá de 2003, na Revista Brasileira de Educação. Então, aquele texto, ele nutriu muitas aulas, ele nutriu nossas análises, e esses princípios que eu acabei de mencionar, eles aparecem lá, né? Então, não como princípios que vão orientar as ações de um currículo, mas como elementos que a gente se apropriou para poder fazer. E esses professores também desenvolviam práticas diferentes, né? Ou seja, levavam as crianças para a sala de informática, sala de vídeo, levavam as crianças para um passeio no entorno, faziam debates com as crianças, faziam discussões com as crianças, e apareceram alguns elementos novos, né, gente? Que são uma certa ideia de tematização, que não é uma tematização
né, freiriana, uma certa ideia de problematização, que não é mais uma problematização freiriana, uma certa ideia de relação com o conhecimento e com o currículo, que é a ideia de conhecimento rizomático, e apareceu também uma coisa muito interessante que esses professores estavam fazendo, que é analisar as práticas corporais, que aí depois no livro a gente vai chamar isso de etnografia das práticas corporais. Então, alguns conceitos só foram possíveis, né, só se tornaram viáveis à medida em que eles apareceram, né, no fazer pedagógico. A ideia da metáfora da capoeira que vocês leram, ela já tinha aparecido antes lá nesse livro por conta da questão do multiculturalismo, por conta da reorganização das práticas pedagógicas. Vários outros conceitos já tinham aparecido antes, mas de forma assim, no meu entender, tão organizada, tão concatenada, tão ilustrada, né, é a partir dessa pesquisa lá de 2011 e que ficou, né, registrada nesse livro. E aí, né, essa questão, de alguma maneira, ela vai se espraiando, os nossos colegas professores da rede, né, nas redes de Osasco, de Cubatão, de São Bernardo, né, eles vão ocupando essas posições. E um exemplo disso se deu, né, dois exemplos que eu trouxe para vocês, se deram, né, em Osasco, quando você tem dois colegas do grupo que vão coordenar a produção do currículo de Osasco. Então você já tem um documento curricular de São Paulo, um documento curricular de Osasco, né, com dois colegas do grupo trabalhando e produzindo uma experiência curricular lá, um documento curricular inspirado nas ideias, né, das teorias pós-críticas do currículo cultural, e o material também do SESI, né, o Saulo e o Hugo trabalhando no SESI. Há um movimento de reorganização e construção da proposta curricular do SESI, e essa proposta, no meu entender, né, ela é mais interessante que a proposta de São Paulo, porque aqui eles não repartiram por anos, né, ou seja, é o professor que vai selecionar as expectativas de aprendizagem, as expectativas de aprendizagem das brincadeiras aparecem, das danças aparecem, das lutas aparecem, né, dos esportes aparecem, mas não está fragmentado, repetido, etc. Cabe só ao professor. Já houve disciplinas de pós, a outra disciplina, né, Educação Física e Cultura, onde eu sugiro que os professores leiam essa proposta, porque a proposta está bem, né, no meu entender, mais madura, né, mais, né, organizada. E aí nós iniciamos no grupo, esse nosso sempre coletivo, né, a gente iniciamos no grupo um trabalho mais profundo na questão dos relatos. Então vocês estão percebendo como o relato se torna importante. Nós fazendo CMEFs, acumulando as experiências dos relatos, trabalhando com os relatos aqui, trabalhando com os relatos nas atividades formativas, surgiu a ideia de colocar os professores sempre, né, como autores, como protagonistas, mas dessa vez como também analistas dos relatos. E aí, esses dois materiais que estão disponíveis no site, porque foram produzidos com recursos públicos, em 2012 e em 2014, os professores produzem os relatos, os colegas, né, analisam os relatos uns dos outros e comentam os relatos uns dos outros. Então agora eu já tenho mais pessoas aqui, né, que participaram dessas produções, que são, né, produções, no meu entender, principalmente por estarem acessíveis, etc., não só dizem o que foi feito, né, então a atividade foi assim, a escola era assim, né, e os objetivos eram esses, como tem alguém, né, que está em parceria com esse professor ou com essa professora e que vai fazer uma análise, vai fazer um comentário, né, vai se posicionar criticamente com relação a essa experiência que o colega desenvolveu. Então, ora o colega escreve, né, ora o colega analisa. Tá? E aí é um outro movimento de produção curricular, que também, né, tem no meu entender, um amadurecimento, né, uma visão um pouquinho mais elaborada da pedagogia. Então, se você compara a pedagogia cultural, se você compara a produção desse livro, né, desses dois livros, os relatos desses dois livros, com os relatos lá que estão no livro de 2009, você percebe que os professores estão num outro posicionamento já, né, um posicionamento muito mais crítico, muito mais pós-crítico. E aí, né, gente, a gente não abandona mais esses relatos. E aí surge a ideia de fazer uma proposta, um material que possa ajudar os professores a como fazer. Por quê? Porque nós trabalhamos, além de trabalhar na licenciatura em Educação Física, aqui na faculdade, a gente trabalha também na licenciatura em Pedagogia. E aí, algumas pessoas aqui já trabalharam na monitoria nessa disciplina, né, sabem que há uma dificuldade muito grande
em como pegar materiais, né, que discutem brincadeiras, danças, lutas, esportes e ginásticas, e que ajudem as pessoas a fazer uma análise crítica desses materiais. Né? Uma análise crítica desses materiais, não, uma análise crítica dessas práticas corporais. Aqui na pedagogia nós temos duas disciplinas, uma que olha mais para as questões metodológicas e outra que olha mais para as questões que a gente vai falar das práticas corporais. E faltava um pouco essa experiência, né? E aí o grupo vai fazer um movimento, gente, né, alguns anos atrás, que para mim foi muito legal, que foi o momento de produzir etnografias das práticas corporais. Então o grupo se dividiu, né, em grupos, e aí foram as pistas de skate, lembra? Foram lá as raves, foram as gafieiras, foram a galeria, aquela lá do centro, a galeria Olido, né? Ou seja, onde estavam as práticas corporais acontecendo, os grupos foi ao campo de futebol, e esses grupos fizeram etnografias das práticas corporais. E esse material foi muito interessante porque ele nutriu uma discussão mais cultural, gente, mais social e mais política da brincadeira, da dança, da luta, do esporte, da ginástica. E essa discussão ficou materializada nesse livro aqui. Cada uma dessas práticas corporais, elas são analisadas, ou seja, como que aparece o esporte, como que o esporte se torna, o que o esporte está significando para as pessoas, mesma coisa com a brincadeira, mesma coisa com a dança, mesma coisa com a luta. E cada uma dessas práticas, elas têm aqui um relato dos colegas do grupo. Né? Então, o Marquinhos mesmo tem um relato aqui, a Jaque tem um relato, o Fernando Baguete tem um relato. Né? Então, a gente pegou um relato que pudesse ilustrar cada uma dessas práticas aqui. E aí, eu penso hoje, falei assim, cara, então, olha lá, Fabio, o como fazer, né? Eu penso que o como fazer, de tudo que a gente escreveu, o como fazer, eu acho que esse livro aqui é o como fazer. Esse livro aqui não é, né, um livro de aprofunda, ou seja, ele não vai aprofundar o multiculturalismo. Mas ele vai dizer, olha, por que as práticas corporais, né, nos seus capítulos, vai dizer por que as práticas corporais são textos da cultura, o que elas significam, como elas são produzidas, e como cada uma delas vai sendo significada. E teve uma riqueza nesse livro, gente, na minha opinião, que foi, depois dessa tentativa de produção, nós pedimos para os colegas fazerem revisão. Então, os colegas do grupo, aqueles que têm mais experiência com as danças, mais experiência com as lutas, mais experiência com isso aqui, leram os capítulos, né, deram sugestões, ou seja, gente que são pessoas que são, né, representantes das práticas corporais. Né? Então, eles também puderam fazer uma contribuição importante nesse processo. E aí, né, chega no fim dessa história, que tem mais a ver com o que a gente está pensando hoje, a educação física na sua perspectiva cultural. Né? Eu posso dizer, não é que o que vocês leram, né, nessa obra já não é mais o que a gente está pensando. Eu penso que hoje a gente está pensando coisas mais interessantes, porque se nesse momento nós estávamos bem influenciados, né, pelo multiculturalismo, pelos estudos culturais, o grupo fez um esforço, né, nos últimos tempos aí, de avançar na discussão do pós-estruturalismo. Né? Então, no ano passado, né, se leu bastante sobre o pós-estruturalismo, no primeiro semestre desse ano se leu bastante sobre o pós-estruturalismo, e nós continuamos, né, produzindo aí a questão dos relatos. E aí apareceram, né, essas duas obras que vocês, né, conhecem, tá? Então, já com esse nome, que eu penso que é um nome que tem mais a ver, né, a educação física e cultural, nesse material, um material mais didático-pedagógico, né, tem, claro, exemplos de práticas, né, e há dois capítulos de fundamentação, e esse outro material que reúne os textos de vários colegas que desenvolveram práticas pedagógicas a favor das diferenças, e também há uma discussão aqui do currículo cultural como um todo e do que é a noção de diferença, né, que o currículo cultural está trabalhando. Então, diante do contexto social que nós temos hoje, repetindo, né, uma sociedade globalizada, multicultural, democrática e profundamente desigual, a questão da diferença, né, como diz o Tomás da Silva, o diferente está ao nosso lado agora, o outro está ao nosso lado. O outro está na sala de aula, ele ocupa os vários espaços sociais, e nós não podemos continuar com um currículo de educação física que está cego a isso, está daltônico a isso, que desenvolve suas práticas a partir, né, de uma visão de conhecimento, de uma visão, né, psicológica e etc. E, finalmente,
o supra-sumo do ponto de vista, penso, do trabalho científico e colaborativo do grupo é a discussão que aparece nessa obra. Então, se a gente fosse recomeçar essa disciplina, né, certamente, acho que ninguém aguenta mais, né, depois de tantas aulas, mas certamente a gente incluiria alguns textos que estão nesse livro aqui, né, porque esse livro aqui retoma, por exemplo, uma coisa que ficou aberta, né, no livro de 2006, que é a noção de cultura corporal. Eu penso que aqui, graças ao trabalho da Lilian, que vocês conheceram, foi possível fazer uma cartografia do termo, né, e fazer uma análise mais detida da noção de cultura corporal. Tá? Eu penso que esse livro faz uma discussão nova, que nós ainda não tínhamos feito, com o trabalho da Carol Kondratiuk e da Luísa Moreira Costa, que é a discussão do corpo e da construção cultural do corpo. Retoma um espaço que não tinha sido explorado, né, no trabalho do Ciro, que é a questão das culturas juvenis, ou seja, puxa vida, né, a gente fica falando, precisamos incluir as culturas das crianças, dos jovens, da escola, mas afinal de contas, como é que a gente está olhando para o skate, como é que a gente está olhando para o parkour, como é que a gente está olhando... O Ciro vai fazer essa discussão. Por que a gente não pode continuar usando o termo adolescente, né, que é um termo impregnado do ponto de vista biológico, né, psicológico e desenvolvimentista? O Ciro vai defender uma ideia de cultura juvenil na educação física. E aí nós temos os capítulos, né, com o trabalho da Marília, discutindo a questão do multiculturalismo, da Camila fazendo a mudança, né, do termo lá dos mestres ginásticos até a perspectiva cultural, do Mário, né, retomando aquele artigo lá de 2011 dos estudos culturais e trazendo novos elementos, e do Ivan fazendo a conversa sobre tematização e problematização, produto da tese de doutorado dele. Então eu penso que do ponto de vista hoje de contribuição para a sociedade, para o acúmulo de conhecimentos, eu penso que o currículo cultural tem um material mais interessante. Então, vocês leram aqui, gostaram de tematização e problematização, mas vocês têm que ler agora isso aqui, né? Porque aqui tematização é um capítulo, né? Então tem uma discussão de onde vem, como que Corazza se reapropria, né? Se reterritorializa, como é que ela usa a problematização, como é que os professores têm trabalhado com essa noção. Então hoje a produção do currículo cultural, como vocês viram, sempre procurando um diálogo com a prática pedagógica, com as experiências dos professores, valorizando os professores como autores, e os professores que também, né, têm a oportunidade de fazer a pesquisa do ponto de vista, vamos dizer assim, né, regular, né, regulamentar da instituição, eles também sempre com esse espaço para, né, apresentar suas contribuições e avançar nessa discussão. Então, eu penso que com essa, né, essa última, né, obra, a gente põe um ponto nessa parte da discussão, né? O grupo não para, o grupo segue investigando, né, e segue produzindo relatos de prática, embora algumas colegas ainda resistam, a gente fica chorando, quase mandando e-mail para ela todo dia, mandando WhatsApp, manda o seu relato, né? Mas a gente tem sido feliz nesse caminho. Tá ok? Então, encerramos por enquanto essa conversa.